tava pensando aqui esses dias que seria interessante eu voltar a gravar esse podcast de viagens, né? Ele já passou por diversas, posso dizer assim, diversas formas de edição, até mesmo de estrutura. Ele começou inicialmente como um projeto para eu falar sobre dicas de viagem, sobre os roteiros das viagens que a gente fez em família ou mesmo quando eu viajava sozinho. Eu fiz algumas experiências de contar de uma maneira mais narrativa as viagens que a gente fez, né? Por exemplo, o episódio sobre a Rota Romântica, em que eu começo até fazendo uma brincadeirinha ali de como se fosse um storytelling, como se fosse a gente acordando, né, indo ao banheiro, tomando um café e pegando um carro. E no final, eu estava muito mais voltado a entrevistar as pessoas, né, que eu conheço, alguns donos de blogs ou pessoas que tenham outras experiências que eu não tive, né, seja conhecendo países, seja mesmo com atividades profissionais relacionadas à viagem, como guia de viagem ou mesmo voltado para expatriação, esse tipo de coisa. E eu acho que todas essas maneiras de produzir este podcast foram bem interessantes. Eu gostei muito. Todas as entrevistas às pessoas que participaram dos episódios, de alguma maneira me ajudaram a entender melhor como é ser também um criador de conteúdo de podcast e não só um consumidor. Eu consumo muito podcast, eu ouço muito podcast, principalmente podcasts de cultura nerd, não tem muito jeito assim, né? Sobre cinema, videogames, séries, mas também outros tipos de formato, até porque tem muito mais opções surgindo aí nesses últimos tempos, né? E foi legal, eu gostei da experiência de produzir, tanto que a gente ficou bastante tempo produzindo o podcast apesar de não ter um número de ouvintes muito grandes, comparados principalmente aos principais podcasts do Brasil, no nicho dele de viagem, ele sempre teve ali presente no top 10 e chegou até muitas vezes estar ali bem na pontinha, e isso me deixava sempre bastante feliz. E mesmo todo esse tempo que eu tô aí sem produzir e sem lançar novos episódios, ele continua aparecendo ali na lista dos mais ouvidos, os episódios antigos que são disponíveis, né? Estão aí disponíveis para todo mundo ouvir. E toda vez que eu via o podcast na lista, que eu recebo, né, um e-mailzinho dizendo como que tá a mudança de ranking, esse tipo de coisa, isso me deixava com aquela vontadezinha de voltar para criar mais episódios. E até agora, indo, né, diretamente pro título desse episódio, a tarefa de voltar é muito difícil, né? Porque você fica pensando mais um compromisso, como que vai ser a sua rotina de criação, qual vai ser realmente o formato do podcast que você vai querer trabalhar agora. Mas eu vou voltar. Eu decidi agora que eu vou voltar sim a produzir e lançar mais episódios. Inicialmente não vai ser com entrevistas, mas com certeza vai ter a participação de outras pessoas, outros convidados. E eu vou iniciar aí esse ano, né, não vou dizer nova temporada, porque eu nunca tratei o podcast por temporadas, mas esse retorno vou querer dar mais foco em destinos de viagem aqui na Alemanha. Principalmente a Rota Romântica da Alemanha, que é um roteiro bem conhecido do país e que a gente gosta muito, que passa aqui mais na região sul do país e que é realmente muito bonito. Então, eu quis fazer esse episódio bem rapidinho,
só para avisar para vocês que vocês vão voltar a ouvir muito mais aqui do podcast Ligado em Viagem. Um grande abraço e boa viagem para vocês. Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.